E o ambiente, ele interfere no nosso perfil. Isso que eu ia te perguntar. Então, quando você tem um ambiente que te exige ser mais acelerado, São Paulo, você tem que correr, você tem que andar rápido, é cheio, é tudo corrido, te leva muito pro perfil do dominante. Você tem que, senão você não sobrevive. Então, você tem que ser mais rápido, você tem que ser mais direto ao ponto. Ninguém tem 3 horas pra ficar conversando na esquina. Vamos, acelera, fala o que você precisa, vamos resolver isso, faz 3 coisas ao mesmo tempo. Te tendencia a ter um comportamento estratégico para você ter o resultado que você busca. Talvez a pessoa nem seja aquilo, na essência, né? Mas ela passa a ter aquele comportamento para sobreviver naquela selva. Para sobreviver, exatamente, que é o que a gente chama de perfil adaptado. Então, a gente tem 2 perfis. O perfil natural, que é a minha essência. Eu nasci assim, vou vir com ele e vou morrer assim. Não troca. Mas o adaptado é como eu, estrategicamente, ajusto o meu comportamento para eu sobreviver naquele ambiente, alcançando os melhores resultados. Que no fim, a gente quer o quê? A gente quer se adaptar naquele ambiente para conseguir sobreviver. O sobreviver, às vezes não é o sobreviver de sobreviver no limite baixo, é o sobreviver mesmo de estar gerando algo, tá vivendo, seja gerando resultado, seja o que for. Então, a estratégia entra nesse momento. Quando eu entendo quem eu sou, eu me coloco em situações que vão me permitir usar as minhas habilidades ao meu favor. Perfeito. Eu sou dominante, focado em resultado estratégico. Vai me colocar o dia inteiro para ficar sorrindo, recepcionando 1 milhão de pessoas? Esse é o meu forte? Genial. Oi, bom dia. Bom dia. Pode sentar ali e aguardar. É isso aí. Que é o que mais bota em recepção, né? Cara, esse perfil aí. Tudo errado. Cara, coisa chata, né? Aí vem um influente, e aí, tudo bem? Como é que você chama? Como eu fui recebida aqui? Eu brinquei, eu falei, ele é influente. Tem uma aguinha aqui, um café aqui, que vocês querem beber alguma coisa? Vocês estão bem? Não sei o quê. Pessoas. Sim. Esse é o influente. Sim. Pessoas. Tanto que a palavra do influente é pessoas. Não, eu me identifiquei bastante quando você explicou. Eu acho que tem a ver. Eu sou um cara de criação. Acredito que você tem uma perninha lá no influente. Sim. Eu sou um cara de criação, sempre fui. Mas é óbvio que, com o tempo, como empresário, muitos anos, eu tive que ir um pouquinho pro dominante. Isso. Não é o que eu gosto, mas eu precisei. Adaptou. Então, isso que eu ia te perguntar, mas a adaptação teve que ser feita. Sim. Tem que ser direto ao ponto. A adaptação, ela é necessária. Sim. O que não pode acontecer é quando ela não é intencional. Porque dói. Eu tô tentando colocar, né, uma bola dentro de uma caixinha quadrada. Então, não vai funcionar, vai incomodar, vai doer. Sim. E quando ela é por um longo prazo. Por quê? Porque a gente não consegue ser por muito tempo aquilo que a gente não é, cara. Sim. É simples assim. É verdade. Você consegue quando você tá aqui, ó, plena, tranquila, quietinha. Passa 5 horas fazendo a mesma coisa, passa o dia inteiro aqui trabalhando e no final do dia alguém pede pra você ser super simpático. Se você for dominante, você fala, que simpático, eu não quero nem ver gente, meu filho, pelo amor de Deus. Porque eu tô na minha essência. O nosso perfil, ele é uma característica emocional, ela não é racional. É uma característica emocional. Isso significa que, em momentos de estresse, cansaço ou sob muita pressão, eu não tenho controle sobre isso. Então, se você estiver extremamente cansado, a sua essência vai aparecer, não o seu adaptado. Entendi. Se você estiver muito estressado, a sua essência vai aparecer. Então, um dominante que fala calminho é enquanto ele tá no controle. Estressa ele pra você ver. Vai cair pra cima. Porque ele não consegue segurar. Emocional é muito mais forte. Então, a gente falou do dominante e do influente. Perfeito. Agora eu vou falar do estável. O estável é assim, ó. Até a voz dele é mais doce. Ele é mais tranquilo. Ele fala pausadamente. Os movimentos dele são pequenos, ajustados. Ele não ocupa muito espaço. Sabe aquela pessoa que entra mudo e sai calado? Esse é o estável. O estável, ele tem um tempo maior mesmo. É na natureza dele ser observador. Ele não se sente seguro em qualquer lugar. Então, ele chega, ele observa, ele ouve... Ele sente. Se ele se sentir confortável, ele se joga. Mas enquanto ele não se sente confortável, ele vai ficar ali caladinho. Ele não é como um influente que fala, que quer ver gente. Ele é emocional. Ele quer que as pessoas se sintam bem. Mas ele não é o primeiro que vai. Ele é mais o que recebe, o que ouve, o que ajuda, o que acolhe. Então, ele tem um tempo. Perfeito. Forte dele é realmente a organização e o planejamento. E eu tô falando só das coisas fortes agora. Daqui a pouco a gente começa a falar dos desafios de cada perfil. Perfeito. Então, a gente falou do dominante, resultado, tarefa. O influente, pessoas, criatividade. O estável, organização, planejamento e ritmo, tranquilidade. E por último, a gente tem o conforme, do DISC, o C, que é o conforme. Conforme não é conformado.
A gente já entra já com preconceito. Ah, ele é conformado? Não, ele não é conformado. Ele é conforme às regras. Aquela pessoa que consegue ver o detalhe do detalhe que um dominante nunca vai ver. Que um influente esquece, que ele não olha para o detalhe. Só que ele é metódico, meticuloso. Então, ele é conforme às regras. Como que ele reage na situação? Ele consegue ver tudo, entender tudo. Ele capta muita informação. Só que ele tem que estruturar na mente dele aquela informação em processo para que ele consiga executar. Sim. Então, aquela pessoa analítica é uma pessoa ótima para fazer um trabalho que ele fique sozinho. Ele é racional. Ele não é emocional. Racional. Então, ele não importa de trabalhar o dia inteiro sozinho, trancado na sala, só no computador. Então, pelo fato do conforme ele ser muito detalhista, às vezes ele é tido como chato. Aí, às vezes, ele é tido como pessimista. Enquanto o influente é otimista, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Não, fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Não, mas o mundo tá acabando, calma, a gente vai achar uma saída, fique em paz. O conforme é assim, o que pode dar errado? Ele vai achar todas as possibilidades de dar errado. Entendi. Mas a intenção dele é, vou garantir que eu sei tudo pra eu corrigir e ficar perfeito. Então a intenção dele também é genuína. Sim. Ele quer ser bom, ele quer ser o melhor. Mas ele tem essa perfeição com muita profundidade dentro dele. Então, quando você pergunta, e aí, Gabriel, gostou? Aqui, ó, fiz uma nova logo. Cara, achei... Mas você viu que aqui do lado de cá saiu um pouquinho do lugar? Era assim mesmo? Entendi. Entendeu? Ele vai ver o detalhe que alguém mais não vai ver. O nome disso é cliente. O nome disso é cliente, boa. É o que começa a achar coisas que não tem. Onde não tem. Bom, falando de cliente, quando você leva para o lado do negócio e você entende de perfil... Meu amigo, ajuda isso. Você tem todo cliente de qualquer perfil que você quiser. Entendi. Isso é muito interessante. Eu tava assim, você estava falando, eu deixei você terminar de falar dos perfis todos, mas eu tô levando pro meu lado, que é de quem eu sei falar melhor, que sou eu mesmo. Então é mais fácil pra eu... Já partiu do lugar certo. A gente só consegue falar da gente, porque nós somos especialistas só na gente mesmo. Exatamente, eu consigo falar melhor. Uma coisa que eu sempre... você falando, eu me vi em 3 perfis aí em algum momento, tá? Interessante. Com certeza eu me vi nos 3 perfis. No estável, e no influente, e me vi também um pouco no dominante. No dominante, nesse sentido que eu te falei. O dominante, eu sei claramente que eu precisei ter algumas dessas características para poder me tornar um pouco disso. O estável, eu acho que era o que eu era. E há muito tempo, e eu não era feliz com aquilo. Olha isso. Acho que não era a minha essência, mas por alguma razão eu fui tornando estável. O cara que estava no canto, que chegava por último, e que esperava, e que ficava calado, que alguém perguntava, eu não dava minha opinião, não levantava nem a mãozinha, se levantava era aqui assim, igual você falou. Igual eu fiz, né? E meu grande trabalho de vida foi sair desse comportamento e me tornar mais perto do que você falou, que é o influente, que eu acho que eu me enxergo mais hoje nesse perfil, que é onde eu me sinto feliz. Legal. Esse é o perfil que eu me sinto feliz hoje. Pronto. Tá? Você falou coisas importantes. Primeira coisa, você falou, eu me vi em 3 perfis. Muito normal. Os 3, não. A combinação de 3 perfis, na verdade, é rara. Não são muitas pessoas que têm isso, mas acontece. O que a gente nunca vai ter é tipo assim, eu tenho os 4 perfis muito altos. Não tem. Inclusive, só de curiosidade aí, quebrando um pouquinho, o William Martin Malson, que foi quem criou os perfis, ele que criou a Mulher Maravilha. Uma das profissões dele era escritor de quadrinhos, histórias em quadrinhos. Certo. E ele que criou a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha é o único super-herói que domina os 4 perfis comportamentais. Então, ela consegue se adaptar a qualquer perfil, por isso que ela tem as habilidades de conexões com qualquer tipo de pessoa. Entendi. Olha que legal. Pô, muito interessante isso. A história dele é muito interessante. Ele foi casado com 2 esposas, ele percebeu a diferença dos comportamentos e falou, tem alguma coisa diferente nesse negócio, uma de um jeito, outra de outro. Ele começou a mapear as pessoas e ele chegou nos 4 perfis. Só que aí ele chegou justamente no nosso ponto que a gente estava falando. Tem pessoas que têm só um perfil muito claro, mas tem pessoas que têm combinações. Poxa, eu me vi no dominante, me vi no influente também. Também me vi nisso. Que é o quê? São, às vezes, combinações de fatores comportamentais. É assim, nós temos todos os comportamentos. Nós temos toda a capacidade humana de desenvolver qualquer habilidade. O nosso cérebro pode desenvolver qualquer habilidade. Porém, a gente nasce naturalmente com algumas habilidades mais desenvolvidas. Então, quando a gente mensura ali estrategicamente com o sistema e tudo mais, a gente consegue identificar qual é aquela habilidade que você tem maior. E é quando a gente define ali o perfil.
poxa, eu sou uma pessoa mais agitada, eu não tenho muita paciência, eu olho no olho, eu vou direto ao ponto. Então, essa habilidade aqui é do dominante. Então, seu perfil é dominante. E é quando a gente começa a fazer os mapeamentos. Então, é muito comum que as pessoas se identifiquem em 2 perfis. Muito comum. Quer dizer que ela tem ali mais habilidades desenvolvidas. E principalmente em meios diferentes, né? Em casa, no 100%. trabalho, por exemplo. É muito mais fácil eu me estabelecer como dominante dentro do trabalho. Dominante não, perdão. Como influente dentro do trabalho, dentro de um ambiente como esse, por exemplo. Sim. Então, de podcast, que eu não estou aqui preocupado em fazer nada de negócio. A gente seguir tá aqui, regrinha. Exato, batendo papo, né? E em casa é muito mais normal você me ver como estável. Olha aí. Eu mais na minha, mais tranquilo, eu quero ficar quieto. Olha o que acontece. 2 coisas. Primeiro, você pode ter na sua essência mais de um perfil. E aí, quando a gente tem uma combinação de perfis, é muito comum que em um ambiente eu tenho uma ativação de um perfil e em outro ambiente eu tenho ativação de outro perfil. Entendi. Muito comum. Entendi.